Bem, pessoal, a gente vai falar sobre os análogos do GLP-1, remédio que vocês têm feito muita pergunta sobre o Ozempic, como usar, o que é, né? Quais são os riscos, como ele funciona. Eu vou fazer um resumo nesse vídeo para você entender a relevância desse tema, né? Até porque, para vocês terem ideia, né? Falando eu sei que ninguém gosta muito de falar do ponto de vista comercial, que vendeu muito, né? Mas é importante vocês entenderem que esse remédio tem sido uma revolução. Desde a revolução dos Viagras, né? Agora essa medicação tem batido todos os recordes, né? Em quantidade de venda, em quantidade de lucro para a farmacêutica, né? Como mudou o perfil comportamental da população. A mesma revolução que aconteceu décadas atrás, quando surgiu o primeiro remédio para impotência, que você vê até hoje são os remédios mais vendidos. Claro, gerou polêmica, um monte de questionamento, mas continua sendo os remédios mais vendidos e revolucionou a vida de muita gente que tinha impotência. A gente sabe que da população masculina, especial quando passa ali dos 50 de idade, a incidência aumenta muito de impotência e isso acabava gerando uma série de complicações, né? No caso agora a gente fala de uma doença que é a obesidade, por isso essa revolução dos análogos do GLP-1, onde a gente tem, né, quando a gente pega a população adulta, em várias partes do mundo, se a gente considera sobrepeso, quase 50% da população com sobrepeso. E sobrepeso e a obesidade em especial geram consequências graves, né? Consequências que aumentam a chance de morte, aumenta as dores articulares, em joelho, quadril, né? A gente sabe também que pessoas que têm obesidade, né, cronicamente, ela vai ter uma série de problemas, né, no fígado, problemas relacionados ao sono, né, a apneia do sono. E aí você imagina que uma doença como a obesidade, né, tá chegando, né, próximo à metade da população, você sabe que alguma ação tem que ser feita. E aí surge os análogos do GLP-1 como uma revolução. Como é que surgiu esse remédio? E isso é bem curioso porque começou com uma investigação, né, uma pesquisa de um lagarto venenoso nos Estados Unidos. E encontraram dentro do lagarto, né, na língua dele, uma substância desse veneno dele que era muito parecido, né, com o GLP-1 que a gente produz no intestino, que ajuda, a gente já sabia o funcionamento dele, ajuda com aspecto relacionado à produção de insulina, né, movimento da parte gástrica, a saciedade também, uma série de aspectos. Então, baseado neste veneno, né, numa parte desse veneno, começou a se tentar se desenvolver uma substância que fosse muito parecida, por isso daí análogo, né, só que sintético do GLP-1. E aí veio toda a revolução. Quando se imaginou que esse remédio, né, dava, em especial, essa relação com a insulina, que acaba tendo uma relação com açúcar no sangue, qual foi a lógica de todo mundo? Vamos usar esse remédio para diabetes. E esse remédio que foi desenvolvido, se a gente está falando mais de décadas de estudo, de pesquisa e tal, ele foi validado para o uso em diabetes e chegou ao mercado, né? O Ozempic, ele vem dessa origem, vem de origem para tratar diabetes. Aí você fala, Júlio, lembra também a história do Viagra. Igualzinho, o Viagra foi criado inicialmente, né? Estou usando o Viagra que é o nome comercial, Viagra, Tadalafila, todos esses remédios para impotência, eles foram criados, né, como, inicialmente, né, a lógica deles, como remédio vasodilatador para baixar a pressão arterial e depois viu que servia para impotência. Essa é a mesma coisa, ele foi criado inicialmente, né, e muito bom para o tratamento da diabetes, que é um problema sem dúvida nenhuma muito relevante, muito importante. Você pega a população adulta, está batendo quase 10% nos Estados Unidos, né, ou no Brasil, os Estados Unidos é maior ainda de pessoas adultos com diabetes, né. Só que começou a se perceber que essas pessoas com diabetes perdiam muito peso, emagreciam, ficavam sem fome, e aí aprofundou o estudo, e aí foi validado, e aí foram feitas essa série de medicações baseadas nessa lógica para o emagrecimento, com redução de peso que a gente nunca tinha visto na história de forma relativamente simples. Imagine um remédio que se aplica e só semanalmente causa esse impacto gigante. E aí os estudos foram se aprofundando, né, e vendo que não só, imagine, olha que revolução, controla a fome, melhorando e reduzindo a obesidade, numa perda de peso absurda, 20, 30% de redução do peso corporal em pouquíssimos meses, né? E aí os estudos foram se aprofundados e hoje é comprovado redução de morte por doenças do coração, melhora da pressão arterial, melhora das dores articulares. Ou seja, né, foi um remédio que realmente, desde o seu início, desde a sua pesquisa, desde o seu desenvolvimento, ele foi um remédio revolucionário. E aí, o que aconteceu? Começou a se utilizar ele como fim inicial, não mais falando do aspecto de diabetes, sendo que ele pode usar, e muita gente obesa tem diabetes e controla o açúcar sim, para redução de peso. E aí veio a grande revolução que a gente está vivendo agora. Remédio batendo recorde em cima de recorde de lucratividade, de vendagem, né? De resultados positivos, perda de peso,
Alguns trabalhos mostram 3% da população de países tomando, como os Estados Unidos. É muita, muita, muita gente. Revolucionando a indústria alimentícia, né? Porque tem reduzido a compra, o comportamento das pessoas. E a gente tem que entender por que chegamos a esse ponto de ter obesidade. Até porque remédio é droga. E aí a gente começa a falar os efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos colaterais que têm se encontrado do Ozempic? Tem, análogo de GLP-1 tem, e não são poucos. Os principais efeitos colaterais que acontecem com quase todo mundo são mais leves, né? Que é náusea, que é vômito, mudança do ritmo intestinal, a pessoa às vezes fica obstipada depois de uma diarreia, isso por ele lentificar o intestino, né? Dá muitas vezes cólicas abdominais, dores, né? Uma dor que a pessoa não tinha antes, de repente vai no banheiro, tem aquela fezes com diarreia, ou tem uma dor abdominal para ir no banheiro, né? Então há uma mudança do ritmo intestinal. A princípio, na maioria das pessoas, não se tem problema maior do que esse, né? Para aí nessa dor, esse incômodo, mudança do ritmo, então, resultado positivo para a maioria das pessoas. Existem pessoas, raríssimos casos, que aumentam a chance de cálculo, vesícula, na vesícula biliar, pedra na vesícula biliar, precisando de cirurgia, poucos, mas pode acontecer. Alguns pacientes com problema no pâncreas, porque o pâncreas também regula essa produção de insulina, né? Então ele acaba estimulando essa produção, então pode predispor algumas pessoas, pouquíssimos casos também. Algum paciente, né, que foi até a última revolução, modificação da bula, colocou ilho paralítico no intestino, como se ele parasse de funcionar, não é para lentificar. Algumas pessoas com alguma predisposição, isso pode ser mais grave, só que são raríssimos casos. Então, o benefício muito maior do que qualquer prejuízo. E aí foi uma droga que cada vez mais a gente está usando com segurança, sem grandes problemas, tá bom? Júlio, como é que é usado? Tem um monte de dosagem, tem formas diferentes de apresentação, análogo de GLP-1, o Ozempic é o mais famoso. Você vai aplicar subcutâneo, né, na parte abdominal. Baixíssima chance de ter qualquer tipo de complicação, até porque a agulha já vem específica, você aplica uma vez. Saiba que enjoo, vômito, mal-estar abdominal, mudança do ritmo intestinal, isso provavelmente vai acontecer, isso acontece com a maioria das pessoas, é quase como se fosse um efeito da medicação, e além de agir isso, ele acaba agindo no cérebro, dando saciedade. E o que acontece, Júlio, se você come pouco, né? Você tem que ter cuidado, e o efeito dele na insulina com a hipoglicemia, do açúcar cair demais, é outro risco que pode acontecer. A maioria das pessoas tem isso, não. Muito atento à questão gastrointestinal, que é o mais comum de ter. Tá bom? Acho que é um apanhado para vocês entenderem a loja, porque revolucionou, porque está gerando tanta polêmica, porque muita gente está tomando. E aí, como tudo no Brasil, muita gente está tomando sem indicação, a pessoa é magra e está tomando ele para perder mais peso. Né? Tem todas essas coisas que é natural. Qualquer remédio que funciona bem, qualquer droga que você olhar aí, as pessoas usam equivocada, Tadalafila, Viagra, Cialis. Quem mais compra e mais usa é o jovem, não é feito para isso, né? Para melhorar de uso recreativo, para melhorar o desempenho sexual, né? Para isso que usa, né? Então tem muita droga que acaba as pessoas usando errado. E o Ozempic, os análogos de GLP-1 não é diferente disso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, coloca aqui.